Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou tentar passar para vocês, pessoal, o que são vírus, quais os tipos de vírus mais famosos que tem e como você identifica eles para poder passar, no caso, às vezes para uma manutenção, exatamente o que está te afetando, o que está afetando o desempenho do seu computador para que fique mais fácil e mais objetivo na hora de tentar fazer a limpeza. Vamos lá. O que é um vírus? O vírus nada mais é do que um arquivo malicioso que quando ele entra no seu computador, ele causa algum problema. Pode ser de vários tipos. Lentidão do seu computador, perda de arquivo, computador reiniciando sozinho. Em caso mais grave você pode ter perda de dados, roubo de dados de acesso a banco, que isso daí é o pior que pode ter, tá? Então assim, tem que tomar muito cuidado nessa questão e eu vou elencar aqui agora as classes, alguns tipos de vírus diferentes para você poder entender o que o vírus pode causar no seu computador, o que você pode estar sofrendo aí quando um vírus entra no seu computador, quais os tipos de ameaça que existem hoje aí. O primeiro que eu posso citar aqui é o vírus convencional, é aquele que infecta o seu computador e pode às vezes trazer algum problema, computador lento, enfim. Esse tipo de vírus ele tem que ter a interação do usuário para poder circular. O que é isso? Você, no caso, como usuário do computador, que tem que fazer ele se transportar. Aí como que é isso daí? Ou às vezes por e-mail, ou às vezes por um pendrive infectado, um HD externo infectado. Enfim, é um vírus convencional que ele é transportado através dessa interação aí. Outra classe de vírus aí, pessoal, são conhecidos como worms. Eles são basicamente a mesma coisa do vírus convencional, porém eles circulam de um computador para outro sem a interação do usuário, sem você precisar fazer nada. Ele pode usar uma falha do Windows e passar pela rede de um computador para outro, por exemplo. Ele é, vamos colocar assim, ele é automático, ele é mais difícil de ser detectado, você só detecta ele depois que ele começa a causar estrago em vários computadores dentro de uma rede, por exemplo. Outra classe de vírus, pessoal, é o adware. O que são adwares? Eles são aqueles anúncios que ficam aparecendo nos sites. Sabe quando você entra num site às vezes para ver determinada coisa e aparece: parabéns, você foi o milionésimo ganhador, ou você ganhou tantos reais, enfim, esse tipo de coisa. Esses vírus específicos, eles aparentemente não são tão nocivos para você. O que ele faz? Ele, quando você clica em algum arquivo desse daí, ele basicamente capta suas informações de localização, alguns dados seus básicos, para poder te mandar alguns anúncios mais assertivos, algumas coisas específicas da sua região, específicas do que você às vezes estava procurando na internet, que ele faz uma busca de cookies e tal. Isso na parte mais simples. O mais grave que ele pode causar, ele pode chegar até a interferir no seu antivírus, tá? E interferir no seu antivírus, eu falo, às vezes ele já existiu adware que ele conseguiu desativar antivírus, porque ele faz uma busca dos seus dados, tal, enfim, ele acaba conseguindo fazer isso. Só que assim, ele precisa de uma interação muito forte do usuário, tipo instalar alguma coisa no computador depois que você clica nele. Então assim, é fundamental nem clicar. Esses anúncios que tem na internet, não clica neles. Às vezes o anúncio vem bem maquiado, como mais ou menos escrito, você foi infectado por um vírus e clique aqui para limpar, alguma coisa do tipo. A pessoa fica meio com medo e clica. Não clica. Esses anúncios de internet é só para roubo de dados, nada mais. Um outro, pessoal, que eu vou passar para vocês, que esse é perigosíssimo, chama spyware. Acho que todo mundo já deve ter ouvido esse termo aí que mexe com o computador. Alguém uma hora já deve ter falado. Se não falou, vai aprender aqui agora. Spyware, ele nada mais é do que o quê? Um vírus espião que ele tá no seu computador, que ele capta praticamente tudo que você faz. Aí depende do que o hacker ou a pessoa que colocou esse vírus no seu computador quer. Porque ele faz o quê? Ele pega todos os dados que você tem, o que você digita no teclado, às vezes arquivos de foto, arquivos de texto, que às vezes tem textos muito importantes, arquivos de música. Tinha gente antigamente que fazia planilha de senha no Excel e deixava no computador, que eu não recomendo, porque se cai um spyware, esse arquivo pode ser lido pelo spyware e enviado para quem criou esse vírus, para a origem, que aí a gente não sabe qual que é a intenção desse hacker, qual que é a intenção dessa pessoa em ter os seus dados, entendeu? E assim, ele é o mais perigoso de todos porque imagina que você está cheio de arquivos confidenciais, cheio de arquivos pessoais do seu computador. Esse spyware nada mais é do que o quê? Ele está olhando tudo e mandando para a pessoa que criou ele. Então assim, é um roubo de dados, às vezes, na maioria das vezes silencioso, que você tem que tomar muito cuidado também. Uma forma de evitar esse tipo de vírus é igual a evitar qualquer um dos outros que eu já falei, qualquer um dos outros que eu vou falar também pra frente. É um bom antivírus, é tomar cuidado onde você clica e manter sempre uma boa manutenção do seu computador ou notebook. Um outro aí também, pessoal, que causou muito estrago, assim, ele vem causando muito estrago ao longo do tempo, mas em 2017 ele fez um estrago gigantesco no mundo inteiro, ele é o ransomware. O que é o ransomware? Ele basicamente cai no seu computador, ele criptografa todos os seus dados, tudo,
você não consegue acessar mais nada do que você tem. E aí quem criou esse vírus, ele normalmente, de alguma forma, ele entra em contato, às vezes até pelo próprio vírus, já tem uma mensagem, alguma coisa do tipo, pedindo um resgate para poder liberar os seus dados, tá? Então é basicamente assim, é um sequestro dos seus dados, bem resumidamente. Cai no computador. O que é criptografar? Ele, vamos colocar assim, ele joga tudo num local só e tranca, você não tem acesso a nada. Às vezes você consegue até ver o seu arquivo, só que a hora que você vai abrir você não tem acesso mais a ele, não aparece nada no seu computador, você não consegue abrir ele. Então é sim, bem resumidamente falando de novo, um sequestro dos seus dados. Ele faz isso daí, ele te proíbe de ter acesso a tudo e te pede dinheiro para liberar. Se você não liberar, talvez você nunca mais veja os seus dados. Se você pagar o sequestro, como foi em 2017, aconteceu do ransomware chamado WannaCry. Esse ransomware, ele afetou o mundo inteiro e quem originou esse vírus pedia valores aí de 300 a 600 dólares por pessoa para poder liberar. E dentre todas as pessoas que foram afetadas, tem empresas grandes como a FedEx, a Renault, a Nissan, a Telefônica, ou seja, foi muita gente, foi muita empresa. E estima-se aí, pessoal, mais ou menos que na época o prejuízo que ele deu, somado, foi de mais ou menos aí uns 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares, olha a grana que o pessoal conseguiu com isso. E normalmente isso daí, eles pedem resgate em Bitcoin, em moeda não rastreável, então é muito difícil encontrar quem fez isso. Então esse também, junto com o spyware, são um dos dois vírus mais perigosos que pode cair no seu computador. Outro tipo de vírus aí, pessoal, é um vírus assim que eu não sei como que está o andamento dele atualmente, porque faz muito tempo que eu não vejo ninguém reclamando desse problema específico, mas são os rootkits. O que ele é? Ele dá acesso ao seu computador para o hacker, para ele fazer um acesso remoto no seu computador. O que é? Sabe quando às vezes alguém vai dar uma manutenção no seu computador, não sei se já aconteceu com vocês, que eles usam um software para poder fazer o acesso remoto. A pessoa da casa dela mexe no seu computador, ela utiliza o seu computador e você vê o mouse andando na tela, as coisas abrindo, porque a pessoa está mexendo. É basicamente isso que o rootkit faz, só que sem que você dê autorização, sem a sua permissão, ele faz tudo isso daí. Hoje em dia, eu acredito que seja até um pouco mais raro, posso estar errado, porque né, às vezes a gente não sabe de tudo, não acompanha tudo, mas eu não ouço falar recentemente de algum problema de alguém que foi infectado por esse tipo de vírus, tá? Mas é bom tomar cuidado, enfim, se uma hora seu computador começar a abrir coisa, fechar coisa sozinho, você pode ter certeza que é por causa disso. E por último, pessoal, mas não menos importante, tem um dos também que era um dos mais perigosos da época, só que ele foi assim, ele ficou muito famoso coisa de 10 anos atrás, 15 anos atrás mais ou menos, que era o cavalo de Troia. O que é? Ao invés da pessoa baixar o programa que ela queria, vamos colocar aí, é porque na época não tinha, mas vamos colocar como exemplo o Google Chrome. Ao invés da pessoa ir no site do Google, baixar o Google Chrome direto pelo site do Google, ele usava alguns sites que agregavam todos os programas, tudo nele. Naquele site específico você podia baixar o Chrome, o Firefox, o Spotify, o Word, o Excel, ou seja, você baixava tudo por lá. Só que o que acontece? Nesses sites, normalmente você pode ver o tamanho do arquivo, no caso do exemplo do Google Chrome, o tamanho do arquivo do Google Chrome às vezes é 2 vezes maior do que o tamanho do arquivo do Google Chrome que você baixa no site oficial. Por quê? Porque dentro dele vem uma série de coisas, uma série de programinhas extras, antivírus gratuito. Ou seja, ele é basicamente como o cavalo de Troia, funcionou na história mesmo. Você faz o download de um programa, no exemplo do Google Chrome, você faz o download dele achando que vai instalar só o Google Chrome e você ganha um monte de coisas extras. Isso quando, além de vir o Google Chrome, vem essas porcariadas junto. Na maioria dos casos antigamente, você achava que estava baixando o Google Chrome, você instalava, era um arquivo malicioso, era um arquivo que ia danificar o seu computador, era pior ainda. Mas enfim, hoje em dia existem muitos ainda, tá? Só que eu, pelo menos particularmente, é mais raro de eu ver, né? Faz tempo que eu não vejo ninguém reclamando desse tipo de arquivo. Ah, eu baixei, tá? Até porque o pessoal está se conscientizando mais e deixando de baixar em sites, esses sites de baixar programa aí. O que você precisa, vá sempre no site do fabricante. Fazendo isso, você elimina aí 99% de chance de ser infectado com o cavalo de Troia, tá, pessoal? Bom, espero que tenha sido útil o vídeo de hoje, tá? E mais uma vez, o porquê você identificar cada tipo de vírus. Você entendendo o que está afetando o seu computador, na hora que você for dar manutenção ou for pedir para um técnico dar manutenção para você sabendo falar para ele qual o tipo de vírus que está te afetando, vai ajudar pra caramba ele na hora da manutenção, tá? E também vai assim, agiliza o processo de limpeza do computador, porque ele já sabe exatamente onde ele pode atacar, onde ele pode fazer essa limpeza, e já sabe também quais arquivos seu verificar. Se for um spyware,
tem que pôr uma proteção, às vezes alguma forma de proteção nos seus arquivos. Se for um cavalo de Troia, desinstalar o programa que você tenha baixado por esses sites aí de programas. Enfim, ele consegue ter uma base melhor. Então é bom sim você saber essas classes para você poder passar para frente aí numa futura necessidade, beleza? Bom, é isso, o vídeo de hoje está chegando ao final. Eu gostaria que vocês, se você curtiu o conteúdo, curta o vídeo aqui também. Se inscreve no canal, porque como eu já disse, ajuda demais eu continuar fazendo os vídeos que eu estou fazendo, trazendo as informações que eu estou trazendo para vocês. E é isso. Beleza, pessoal? Tamo junto, valeu!